Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar as leituras concluídas em outubro e novembro e é coisa pra caramba, então prepare aí a sua bebidinha, seu café, seu chá, se você estiver vendo de noite, seu vinhozinho, seu refrigerante, sua cervejinha, tá um calor danado. Eu por aqui vou de café porque, como vocês sabem, eu gravo o vídeo muito cedo, vai dar 7h10 e tenho bastante coisa aqui para mostrar. Em outubro eu não concluí tantas leituras porque estava envolvida com o curso que eu estava dando e também por causa da convulsão eleitoral, não estava me concentrando. Mas eu acabei lendo bastante coisa, concluindo bastante coisa. Eu li muita coisa no Kindle também, então eu tô com a lista aqui na minha frente porque eu vou tentar manter mais ou menos a ordem da leitura e para eu fazer aí essa oscilação entre livros físicos e e-books, tá? Então esse vídeo vai ser longo. E ele vai ter um pouco aí dessa consulta aqui, a minha lista, e dessa transiçãozinha aí do físico pro e-book, tá certo? Eu vou começar com um livro que eu li com as minhas cunhadas e o meu marido. A gente tem um clube de leitura pessoal aí, familiar, e a gente leu o Eu Vi a Satanás Cair Como um Relâmpago, do René Girard. O René Girard é um teórico de quem eu gosto bastante. Eu conheci no mestrado de letras com um livro dele sobre literatura, que é uma mentira romântica e verdade romanística. O René Girard, ele foi um teórico francês que passeou por várias áreas, né? Ele começou falando de literatura, depois ele passou para antropologia, e aí depois ele começou a falar de religião, história da religião, antropologia da religião. Enfim, tem todo um cruzamento aí, ele faz uma leitura também com a filosofia. E nesse livro aqui, ele vai resgatar algumas das suas teorias principais, né? Alguns dos livros mais famosos do Girard, eu acho que além do Mentira Romântica e do Verdade Romanística, onde ele vai falar do desejo mimético, que é uma das teorias dele principais, aplicadas à literatura, né, como certos escritores teriam percebido o desejo mimético, a dinâmica do desejo mimético, né, que é o fato de o desejo ser triangular, na opinião dele. Então, algo é desejado não pela coisa em si, né, pelo objeto em si, mas porque um terceiro o deseja. Então, é uma imitação do desejo, e aí ele vai falar de várias relações, como ciúme, inveja, projeção, a partir desse desejo mediado. Ele fala também em outros livros sobre a questão do bode expiatório. Em especial, ele vai falar disso quando ele fala de religião. Ele tem um livro que chama Violência e o Sagrado, ele tem um livro que chama O Bode Expiatório mesmo, que é onde ele vai fazer análise das religiões, uma análise assim mais antropológica, e vai mostrar que as religiões se fundam num assassinato, né? A opinião dele é que as religiões se fundam num assassinato, elas têm um assassinato fundador, e essa vítima assassinada, normalmente, ela é um inocente. E aí, então ele tá falando de um mecanismo de psicologia social que é inconsciente, em que as pessoas escolhem, diante de um mal coletivo, elas escolhem alguém como fonte desse mal, e essa pessoa precisa ser sacrificada, né? E então essa eleição, né, ela engaja o grupo num objetivo comum, e o grupo vai lá e elimina essa pessoa. Restaurada a harmonia, essa pessoa é divinizada, né? E ela é divinizada porque eles entendem que essa pessoa tinha de fato um poder. Ela tinha um poder, vamos dizer assim, sobrenatural ali, visto que ela estava causando um mal generalizado na comunidade. Eu sei que esse pulo do ser primeiro demonizado para depois ser divinizado, né? Primeiro tornado bode para depois ser divinizado, ele é um pulo difícil de fazer. É uma das partes da teoria do Girard que eu tenho mais dificuldade de acompanhar. Mas eu acho as teorias do Girard muito interessantes e, assim, ele tem um talento para pensar citações de textos que corroborem o que ele está tentando provar, né? Então, acho que como um teórico que está tentando demonstrar a sua tese, ele é muito talentoso, tá? Mas eu acho, assim, ele faz diálogo com vários outros saberes que seria interessante a gente acompanhar. Então, por exemplo, o Girard faz muita leitura de outros antropólogos, ele faz muita leitura do Freud, né? Então ele faz uma leitura com a psicanálise, ele faz muita leitura com a sociologia. E aqui, então, no Eu Vi a Satanás Cair Como Relâmpago, ele vai tentar aplicar essas duas teorias, tanto a do desejo mimético quanto a do bode expiatório, a uma leitura do cristianismo, né? A uma leitura do texto bíblico. E ele vai tentar fazer aqui uma espécie de defesa da postura cristã, da postura da bíblica, né, não institucionalizada. Ele está aqui pensando nos textos, né, na tradição textual da tradição judaico-cristã, né, na tradição textual da cultura judaico-cristã. E o que ele vai tentar provar é que esse povo, que era um povo nômade, era um povo
que não era nem um pouco hegemônico, eles teriam percebido essa questão do desejo mimético. E por isso, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Ele vai mostrar que os 10 mandamentos, eles já são um convite ao sujeito de não cobiçar as coisas do outro. Porque o Gerard vai mostrar que essa é a lógica do ser humano, que é tentar, né? Vamos pensar nos 10 mandamentos. Não roubar, não pegar a mulher do outro, né? Não pegar os objetos do outro, não sentir inveja, não falar mal do outro, né? Eu tô falando aqui de um jeito totalmente adaptado, né? E resumido, mas enfim, não dar falso testemunho, né? Então, como ele vai mostrando que esses mandamentos, eles têm a ver com você desejar a vida do outro, cobiçar a vida do outro, querer ter vantagem em relação ao outro, não matar, né? Então, ele vai... E ele conclui os 10 mandamentos com não desejar as coisas do outro. Não cobiçar, algo do gênero. Então, ele vai mostrar que a própria lógica dos 10 mandamentos é uma lógica de fugir da lógica da vingança, né? Da dinâmica da vingança, que era uma dinâmica comum na antiguidade. Ele também vai tentar fazer uma espécie de, vamos dizer assim, de correção do entendimento da relação do judaísmo com o cristianismo enquanto instituições religiosas, porque, como vocês bem devem saber, houve vários movimentos de antissemitismo dentro do cristianismo, porque se falava, foram os judeus que crucificaram Cristo, né? Foram os judeus que condenaram a Cristo. E ele vai mostrar que, na verdade, existe uma relação muito, muito profunda entre os textos do Novo Testamento e os do Antigo Testamento, que os do Novo são uma maneira de confirmar os do Antigo. E ele vai mostrar que o Antigo Testamento, ele pega a lógica dos mitos já existentes antes, né? Ele vai contando histórias na mesmo sentido do mito, porque para Girard o mito ele é uma historinha que a humanidade conta para mascarar o assassinato do inocente, né? O inocente ele nunca é percebido como um inocente, ele é feito bode, ele é compreendido como a causa do mal. E o que o Girard vai dizer é que no Antigo Testamento já segue-se esse modelo do mito, porém o inocente é sempre apontado como inocente. Ele nunca é culpabilizado. E aí tem várias histórias exemplares, a história de José, a história de Jó, depois vai ter a história de João Batista, a história do próprio Cristo. Então essas pessoas que são perseguidas, o texto bíblico nunca nos leva o leitor a acreditar que ele foi culpado. O texto bíblico enfatiza que ele era inocente. Então é como se, para o Girard, o texto bíblico, ele procura evidenciar esse mecanismo de psicologia social, que é um mecanismo de vitimização, de primeiro demonização e depois divinização de uma vítima inocente. Uma vítima que, na verdade, não fez nada, não tem nada a ver com o problema lá que está acontecendo. O Girard vai fazer vários apontamentos assim interessantes para a gente pensar o tempo contemporâneo, né? Ele vai mostrar, por exemplo, como é o cristianismo que funda a preocupação com as vítimas, e ele vai fazer uma leitura muito interessante do Nietzsche, porque ele vai perceber o seguinte, que o Nietzsche foi o primeiro filósofo que parece ter percebido a ligação muito próxima que existe entre a mitologia pagã e a mitologia cristã, de que a mitologia cristã ela é toda criada num diálogo com a mitologia pagã, numa percepção do mito como essa história que encobre a morte de um inocente. E de que, na verdade, então, as fórmulas cristãs estão ligadas às fórmulas pagãs. Mas ele vai dizer, mas tem um ponto que ele discorda do Nietzsche, né? Então, o diálogo que ele faz com o Nietzsche é muito interessante, porque, em princípio, ele reconhece que o Nietzsche é um filósofo que percebe uma semelhança, mas ele vai para um caminho diferente do Nietzsche, na medida em que o Nietzsche é um defensor da lógica pagã, que é uma defesa do super-homem no sentido de uma defesa dos fortes, né? De um repúdio de uma certa lógica da servidão, que seria a lógica dos cristãos. E aí, nesse ponto, o Girard se opõe, porque ele vai dizer que o cristianismo o judaísmo e o cristianismo são a grande tradição de defesa dos inocentes, né? Então ele vai falar que é a tradição de defesa dos mais fracos. Então ele vai mostrar várias histórias onde, por exemplo, são ressaltados os grupos que devem ser protegidos, né, nas histórias bíblicas, que eram os mais vulneráveis na antiguidade, que seriam a viúva, o órfão, o estrangeiro, o escravo. Então como essas pessoas, né, como a lógica moral que é instituída a partir do judaísmo é uma lógica de proteção e respeito desses grupos, que são grupos vulneráveis, né, criança, enfim, né, como Cristo sempre se aproxima dessas pessoas, ele anda com pessoas pobres, ele conversa com as prostitutas, enfim, como sempre
Né, ele vai defender a mulher que vai ser apedrejada, então é uma narrativa de defesa dos mais fracos, né? E nesse ponto o Jihad ele vê uma certa superioridade da lógica judaica cristã em relação eu não vou dizer que isso seria a lógica do paganismo, porque eu não sou estudiosa do paganismo, eu acho que existem vários paganismos diferentes. Eu acho que o Jihad aqui está pensando muito nesse paganismo estudado classicamente em contexto ocidental, talvez a mitologia grega, essas coisas que tenham sido mais estudadas por outros filósofos, tá? Mas esse livro é definitivamente uma defesa do cristianismo enquanto princípio, e é uma leitura, se propõe a ser uma leitura antropológica do cristianismo. E aí, para o Jihad, como é uma leitura antropológica, o demônio, né, ele fala que tem um Satanás na capa, né, eu via Satanás cair como demônio, cair como um relâmpago. O Satanás não seria uma pessoa, né, o Satanás seria esse princípio, o princípio do linchamento coletivo, né, ele seria esse princípio desse investimento coletivo contra um inocente, que é algo que acontece inconscientemente, mas enfim, que parece que é algo que ele é um fator restaurador de harmonia social. Eu achei o livro interessantíssimo, como eu falei, acho que o Jihad é um ótimo argumentador, muito fascinante, porém tem lados da teoria dele que não são tão fáceis, assim, às vezes o salto argumentativo é um pouco grande em alguns momentos. Eu acho a primeira metade desse livro muito bem argumentada, e o Jihad tem a vantagem de ter um texto muito fácil de ler, eu acho muito gostoso, assim, não é difícil. Eu acho que a gente às vezes só esbarra com as limitações teóricas que a gente não tem para poder contestá-lo, né? Então talvez eu precisasse de mais leitura de antropologia ou de psicanálise, porque o Jihad se propõe a fazer leituras diferentes de autores consagrados, como Freud, né, como já citei o Nietzsche, enfim, antropólogos famosos. Eu acho uma leitura muito interessante, é um autor que eu acho muito instigante, eu gosto muito do Mentira Romântica e do Verdade Romanesca, recomendo para quem se interessar, e acho muito interessante o A Violência e o Sagrado também. Depois teve a leitura de outubro do Projeto Ferrante Indica, que foi o 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho, o livro já está resenhado aqui no canal, o livro da Elif Shafak, uma autora de origem turca. Ela escreveu o livro em inglês, mas ela vai falar sobre a Turquia, né, sobre Istambul. E é um livro que eu gostei muito da primeira parte, em que ele fica bem focado na Lila Tequila, né? É a história de uma mulher, de uma prostituta que é assassinada. E nesses 10 minutos e 38 segundos ela teria ali um resquício de memória, onde ela vai lembrando de coisas da vida dela, né? E o livro então vai mostrando essas memórias, os amigos dela, a vida que ela levou, como é que ela acabou se tornando prostituta. Porém, eu tive vários problemas com o livro, né? Eu acho que ele tem um texto muito esquisito, usa muita clichê, faz umas comparações muito forçadas. Às vezes ele é muito didático, de um jeito bobo, e no final, da metade pra frente, ele traz muitos personagens e ele só vai apresentando esses personagens, né? Não tem muito aprofundamento, eu acabei não me conectando muito com eles. Eu falo um pouco melhor disso na resenha, vou deixar linkada aí pra quem quiser saber, mas foi uma autora que eu não conhecia e li pela primeira vez. Por causa do curso que eu dei no Astrolábio, eu reli alguns livros da Hilda Ilch, eu tô aqui com as edições dela da prosa, né, que são esses 2 livros roxinhos, e tô com um box aqui, porque cada um dos livros que eu li está em um box, né. Eu reli o Com os Meus Olhos de Cão, que tá no primeiro, e A Obscena da Senhora D, que tá no segundo, pra falar lá da mística e do erotismo e mística na obra da Hilda Ilch, né. O Com os Meus Olhos de Cão é a história de um professor de matemática que ele tem uma espécie de visão mística. Ele, além de professor de matemática, era poeta, e ele, num determinado momento, tá no alto de um monte, né? Eu gosto muito como a Hilda vai resgatando a tradição simbólica da mística, né? Essa coisa de que algum deus sempre se manifesta no alto de alguma coisa, no alto de um monte, enfim. Então, ele tem uma visão no alto de um monte, é como se ele tivesse visto o funcionamento do mundo, e isso o desarranja profundamente, né? Ele entra numa espécie de loucura, né? A Hilda faz muito essa aproximação de uma visão, de uma lucidez ou de uma epifania em relação ao mundo, ao divino, com uma certa loucura, uma certa proximidade com a loucura, no sentido de que a pessoa fica um pouco desajustada para a vida real. E esse professor, ele vai começar a ter ele vai se desconectar do mundo, né? Então, durante a aula, ele fica parado, olhando pro nada, e ele começa a ser chamado a atenção por causa disso. Ele começa a escrever vários poemas, né? Ele começa a fazer
essa migração para a poesia, no sentido de estar pensando sobre os mistérios do mundo, e ele fica profundamente incomodado de ter que viver a vida dele normal, de marido, de pai, de professor, depois de ter visto semelhante revelação, né? É um livro, como costuma acontecer com a prosa da Ailda, bastante denso, né? Uma prosa dialógica, né, em que o foco narrativo está sempre oscilando, em que o narrador vai e volta no tempo, é tudo meio que junto ao mesmo tempo e agora, não tem muita marcação de quem está falando, né, essa ideia da simultaneidade, que eu até falei num outro vídeo passado, não lembro qual foi, que é muito própria da mística, né, a mística tem muito essa ideia de uma experiência de comunhão com o todo, então você tem muito essa coisa de ver tudo, todos os lugares, em todos os tempos, né, então, na prosa, a Ailda trabalha muito isso com essa coisa de uma certa simultaneidade e um certo dialogismo na narrativa, né? Então, o fato de que tem vários narradores falando e eles estão conversando entre si na sua cabeça, ou eles estão conversando entre si uns com os outros, e de que não tem muita marcação textual de que hora que passou para um, de hora que passou para o outro, que hora que é o passado, que hora que é o presente, estão tudo muito junto. Esse é um estilo muito parecido com o da Obscena Senhora D. A Obscena Senhora D é uma mulher chamada Ilê, que tá viúva, e ela decide viver no vão da escada, depois que ela fica viúva, e ela não sai mais de casa, e todo mundo começa também a julgá-la um pouco desequilibrada. E a Obscena Senhora D começa a pensar também no seu passado, no seu futuro, no seu presente, enfim, e ela faz uma aproximação entre três figuras que ficam ali meio intercambiáveis no texto dela, que são o pai dela, o ex-marido dela, o falecido, e Deus, né? Então a Ailda, ela tem essa obsessão com a figura divina, ela já falou disso em várias entrevistas, né? Que a questão dela era mesmo com o divino, era com Deus. Então ela faz muito essa aproximação do erótico, existe muito essa também associação da figura paterna com a figura divina, como figuras de origem, né? A origem, o que seria a sua origem, seja a sua origem material, sua origem metafísica. E o estilo ali também muito parecido, dessa coisa de narrativa dialógica e simultaneidade, e um tempo que vai e volta, enfim. Então eu reli esses dois livros. A prosa da Ailda é muito densa, mas eu acho ela muito interessante, eu recomendo. Eu não reli, eu dei uma olhada, uma relida no Kadosh, mas não em todos os contos do Kadosh. Kadosh tem 4 contos. Eu reli o primeiro e o terceiro, se eu não me engano, que são os dois contos que têm o mesmo nome, que são o Águida, né? O primeiro e o terceiro conto se chamam Águida. E um particularmente me interessava porque é uma experiência, vamos dizer assim, meio mística, que uma das personagens tem com um anjo, né? A gente tem uma personagem que fica grávida de um anjo nesse conto. E como eu tava falando de experiência mística, né? Essa união com o divino, ou de uma visão de algo da ordem do metafísico, do místico, foram leituras interessantes de fazer. Então eu fiz essas releituras aí. Foram leituras inteiros mesmo, foi só o Com os Meus Olhos de Cão e a Obscena Senhora D. O Kadosh eu não tive tempo de reler inteiro. O curso foi mais focado na poesia, né? Mas como eu tinha conhecimento desses textos, eu quis falar deles, então eu aproveitei para pegar, para reler. Inclusive porque uma das coisas que foi falada no curso foi os diversos nomes de Deus, e então eu sabia que nesse livro a Ailda usava um bocado de nomes de Deus, ela inventava um bocado de nomes de Deus. Depois, então, eu li esse livro, que foi a coisa mais gostosinha do mundo, eu falei dele no Instagram. É o livro da Aine, né? Então, o título vem atrás, que é o Não Me Pergunte Jamais, da Natalia Ginzburg, que é uma coletânea de textos que a Natália publicou no jornal La Estampa. E é uma mistura, assim, de crônicas, tem resenhas, tem impressão de leitura, impressão de filme, memórias, comentários que ela faz sobre a infância dela, sobre experiências familiares. É muito gostoso. A Natália, ela escreve com uma honestidade imensa. Ela não é nem um pouco autoindulgente, e ela é muito honesta também, assim, nas implicâncias, nas turronices dela, e também nos encantos, nas coisas que ela fica maravilhada, nas suas preferências. É muito gostoso, aquele livro que a gente vai lendo e se sentindo abraçado, assim. Foi uma leitura que eu realmente amei fazer e recomendo muito. Eu acho que eu passei a amar muito a Natália. Eu já tinha lido outras coisas dela, já gostava, já achava muito boa, mas ela virou, acho que, uma favorita depois desse livro aqui, porque eu realmente... E assim, cara, como a mulher sabe falar de qualquer assunto, sabe? Isso é uma puta escritora mesmo. Qualquer assunto, ela pega e escreve um texto delicioso sobre ele. Recomendadíssimo. Depois eu li um outro livro que eu amei, que foi O Noite no Paraíso, da Lúcia Berlim, já tá resenhado aqui no canal. É a segunda coletânea de contos dela que saiu aqui no Brasil, né, pela Companhia das Letras, e eu amei muito, né, vocês sabem que eu sou fã da Lucia,
Falei na resenha sobre como ela aproxima assim, o trágico do sublime, né? Os contos da Lucia falam muito de questões trágicas, de acidentes, de morte. Aqui a gente tem muitos contos sobre morte. Ela vai falar de alcoolismo, vai falar de vício em drogas, de violência doméstica, enfim, um monte de dificuldade. É uma autora que tinha um interesse muito grande em grupos variados, então a gente tem muita história com pessoas de outras nacionalidades, de outras classes sociais. A Lucia também teve muitas experiências, né, tanto em outros países como com várias profissões, e isso enriquece muito o texto dela. Eu acho que assim é uma excelente contista para quem gosta de conto. Para quem não gosta também recomendo. Eu sou muito fã de conto e eu acho que ela era uma excelente contista. Foi um verdadeiro deleite, provavelmente uma das melhores leituras desse ano. Eu acho que tanto o Não Me Pergunte Jamais quanto Noite no Paraíso vão entrar nos favoritos aí de 2022. Depois eu li o Quase Noite, né, que foi aí o livro de novembro do Projeto Ferrante Indica, da Alice Sebold. Eu sei que eu já gostei mais do que do livro da Elif Shafak. Não é um livro perfeito, mas é um livro que eu gostei bastante. É um livro que a gente já descobre logo de cara que a protagonista matou a mãe, né? Então ela vai falar como é que isso aconteceu, como é que aconteceu esse assassinato da mãe. E é um livro muito em torno ali das relações profundas entre amor e ódio. E de relações familiares muito complicadas que envolvem muito sofrimento mental, né, sofrimento mental dos pais, e como que isso é determinante na organização de uma família e na constituição da subjetividade das pessoas ali envolvidas, em especial os filhos. E também essas relações também, tanto quanto intercambiáveis dentro de uma própria família, né? Como os filhos às vezes acabam cuidando dos pais, os pais se tornam, os esposos se tornam às vezes o pai, o cuidador um do outro, como os filhos às vezes têm uma relação de um amor mais romântico com os pais. Então essa coisa aí de uma troca de papéis dentro de uma família, né? Quase um triângulo amoroso aqui que rola entre a narradora e os seus pais. E uma história de vida, uma história familiar bastante difícil, que envolve muito fascínio, mas ao mesmo tempo muito ressentimento. Eu gostei muito da história. Os probleminhas que tem, talvez um excesso de esquematismo nas relações que são estabelecidas, eu comento melhor na resenha para quem quiser ver, mas foi um livro que eu gostei bastante de ler, viu? Aqui Heleninha mandou muito bem, Heleninha Ferrante mandou muito bem nessa indicação. Depois eu li um livro da Nélida Pinhon, o primeiro livro dela que eu li na vida, eu nunca tinha lido nada dela, que foi A Casa da Paixão, também tá resenhado aqui no canal. Um livrinho super curtinho e que me impressionou muito, um livro que foi publicado aqui no Brasil durante a ditadura militar e que fala abertamente sobre o desejo feminino. A gente tem uma personagem feminina desejante, descobrindo a sexualidade dela, uma moça que tá na adolescência, mas que tem um pai muito controlador, um pai muito autoritário, que quer restringir, e um pai que tem um certo desejo nessa filha, né, um certo desejo incestuoso nessa filha, e fica essa disputa aí dos dois, né, e essa moça tentando viver, realizar o desejo ao seu próprio modo, né. É um livro que fala de masturbação feminina, um livro bastante poético, e que inclusive resgata uma certa linguagem mítica religiosa para falar dessa iniciação religiosa. Eu gostei muito dessa iniciação sexual. 7 horas da manhã, gente, releve. Eu gostei muito, foi um primeiro contato muito profícuo e espero ler outras coisas da Nélida Pinhon em breve. Depois eu li o Precoce, da Ariana Harvix. Eu já tinha lido os outros dois, né? Esse livro faz parte de uma trilogia involuntária da autora, a autora que é argentina, mas acho que mora na França. Ela tem o livro A Débil Mental e o outro é qual, gente? Peraí. Eles estão resenhados aqui no canal, deixa eu ver, eles devem estar escritos aqui em algum lugar. Morra Amor, né? Então o primeiro é o Morra Amor, o segundo é o A Débil Mental. O Morra Amor a gente leu num clube de leitura, eu acho que já era o clube aqui do Chave, com meus apoiadores. Gostei muito dos dois, aqui no canal tem resenha, tanto pro Morra Amor quanto pra Débil Mental. Não vou fazer resenha pra esse aqui, ele me parece um livro menor até do que os outros, ele também tem essa coisa de relação com a mãe, né? Os livros dela tem uma coisa de uma relação, de uma maternidade muito difícil, de uma maternidade que envolve umas questões de trauma, questões nem um pouco idealizadas, de mãe em sofrimento, de mãe angustiada, de uma relação mãe e filho que é um pouco complexa e que transcende o que a gente normalmente idealiza como relação mãe e filho, né? Esse mês teve bastante coisa de mãe e filho complicada, né, aqui nas minhas leituras. E eu achei esse livro um pouco menos interessante que os outros dois, tá? Eu gosto muito da escrita da Ariana Harvik, do que ela faz, existe essa coisa meio de jorro também. Nesse ponto, até me lembra um pouco aí da Yusta, essa coisa de vai e volta no tempo, também oscila entre quem tá falando. Então é um texto denso, é um texto que trabalha um pouco essa questão de simultaneidade ou de falta de linearidade, né? Não é um texto linear.
Mas eu não sei, comparado com os outros dois, eu achei ele um pouquinho menos interessante. Aqui é uma relação de uma mãe com um filho que tá entrando na adolescência, se eu entendi bem. E é uma relação também, essa coisa de às vezes tratar o filho como um amante, ou de ter uma certa crueldade na maternidade também. Se eu não me engano, a débil mental são duas mulheres, né? É uma mãe e uma filha, mas uma mulher mais velha e uma outra que já era adulta, se eu não me engano. Então são duas adultas. No Morra Amor, é uma mãe com um filho pequeno, um filho de colo. E ela convive lá com um marido, enfim. Aqui a gente vai ter uma mãe solo, ela não tem um marido presente aqui, embora tenha um parceiro amoroso que aparece de vez em quando, e esse filho que é maiorzinho, ele não é filho de colo, ele já é adolescente, e eles têm uma relação assim bastante esquisita, que inclusive é julgada socialmente. É um livro interessante, eu queria muito fechar a trilogia, então eu gostei de ler, mas é isso, eu achei ele menos interessante do que os outros dois. Em novembro saiu o anúncio do Prêmio Jabuti, e o livro do ano foi um livro de poesia, que foi o vencedor na categoria de poesia, que foi o Também Guardamos Pedras Aqui, da Luísa Romão, que saiu pela editora Nós. Eu li no Kindle, eu nunca tinha lido nada da Luísa Romão, eu li por ocasião do Jabuti mesmo, aproveitei a indicação para ler, já que era uma autora que eu não conhecia, que eu nunca tinha lido, e eu gostei bastante, viu? Ela faz aqui um diálogo com a Ilíada, é um livro curto, eu gosto muito de coletânea de poema curto, eu acho que fica mais coeso, a gente consegue estabelecer relações melhores entre os poemas quando a coletânea não é muito extensa. E ela vai fazer, então, uma série de poemas em que ela faz um diálogo crítico com a Ilíada, né? Vários desses poemas têm como título o nome de algum personagem da Ilíada, e ali ela vai fazer uma leitura crítica que claramente considera o nosso tempo, né? Então ela também atualiza um pouco os temas da Ilíada na medida em que ela faz esse diálogo. Eu acho que ela faz de maneira muito interessante, ela explora diferentes estilos textuais nesse processo de atualização. Eu vou ler um dos poemas, Diomedes. Há diversas formas de matar um homem, quase todas ancestrais. Te ensinaram, macho que ri não entra nos céus. Nada que te invada os buracos, nem mesmo a paixão. Macho ranhento não governa impérios. Ela estava em seu caminho ainda que deusa. Desgraçada nos pés de um templo, era seu aliado bradando vingança. Você goza enquanto enfia a lâmina, inventamos a pólvora, mas não o desespero. Então esse aqui é um exemplo de poema, eu gostei muito de conhecer, fica aí a recomendação. Depois eu li A Vergonha, outro livro que tá aqui no Kindle, deixa eu encontrar, que foi um livro da Annie Ernaux, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura recentemente. Ela veio aqui na Flip, né? E eu tinha começado a ler um texto dela com um clube de leitura no passado, que foi Os Anos, acabei não terminando, pretendo ler no ano que vem, pegar ele para ler, acho que é o maior texto da Annie Ernaux. Annie Ernaux escreve uns textos curtinhos, mas então eu peguei a Vergonha para ler, tava muito empolgada. Ele saiu pela editora Fósforo. Tava muito empolgada, assim, muito curiosa, porque eu sabia que era a história a Ernaux bota muito de biografia, né? E é uma biografia meio histórica. Ela tem um termo pra isso, que eu esqueci o que é. Que é ela olha pra própria vida e fala das próprias experiências, mas ela procura também ter um olhar mais histórico, assim, mais geracional, enfim. Algo que não se restrinja à própria vida. Mas nesse livro aqui ela se coloca um bocado e ela vai falar sobre a experiência que foi ter visto o pai dela tentando matar a mãe, né? E como isso a cobriu de vergonha e se relacionou com uma série de outros elementos que estavam associados a uma certa vergonha, como o fato de que eles eram de uma região mais interiorana, de uma classe social mais baixa, de o fato de que ela estudou numa escola, num internato religioso, onde ela era claramente uma das mais pobres. Então, assim, como essa experiência da vergonha ficou entranhada nela, e como ela tá muito associada a essa experiência que para ela era uma experiência que os rebaixava socialmente, que é essa de ela ter visto essa situação dentro de casa, que era do pai tentando matar a mãe. Eu adorei esse livro, achei ele muito bom. Não sei se eu vou fazer resenha sobre ele, talvez se depois eu ler outras coisas da Annie, como os livros dela são curtinhos, eu faço um vídeo falando deles de maneira geral. Mas eu gostei muito, tá? Fiquei muito impactada e gostei muito da escrita dela também. Depois, eu li um livro de poesia que estava aqui há tempos, né? Do Círculo de Poemas, que é A Água é uma Máquina do Tempo. Eu já tinha tentado ler esse livro, mas uma série de acidentes, não foi porque eu não estava gostando. Eu acabei não lendo, da Aline Motta, não conheci essa autora. Na verdade, é o primeiro livro da autora. Eu entendi que essa autora, ela é uma artista. Então, eu acho que ela tem incursões em outros formatos, tá? Outras linguagens. Mas acho que livro foi a primeira vez que ela publicou.
E o livro é muito interessante porque ele tem um quê de performance mesmo. Eu não diria que isso aqui é só poesia, tá? Eu acho que isso aqui transcende o gênero literário que ela faz aqui. Ela vai partir de experiências familiares para falar de uma certa experiência do povo preto no Brasil, né? Então ela vai falar de questões envolvendo os ancestrais dela, bisavós, avós, mãe, com recortes de vários textos. Então, notícia de jornal, processo, diário da mãe dela, agenda de familiares dela. Ela vai pegando vários desses registros que já existem, escreve alguma coisa, desloca textos dos seus contextos originais. Então, por exemplo, ela usa várias citações do conto Pai contra a Mãe, do Machado de Assis, numa tentativa, me parece, de fazer esse caminho familiar, que é um caminho muito marcado por uma história de racismo, né? Aqui a gente vê um manuscrito, aqui também um documento oficial, né? Aqui a capa dos cadernos da mãe dela, né? Eu acho muito interessante o que ela faz, porque ela vai construindo textos e ela vai construindo sentido a partir de alguns textos que já existem e outros textos que ela mesma escreve, né? E ela muda, aqui tem vários, tá vendo? Textos oficiais antigos, facsímiles, né? Eu achei muito interessante o que ela faz. Tem algo da ordem do objeto artístico mesmo, por essa associação, uma certa colagem que ela faz, né? Uma colagem, montagem aqui também, ó, foto, se eu não me engano, essa é a foto da mãe dela. Eu gostei muito, mas é isso, eu não diria que eu não limitaria o gênero desse livro a poesia, não. Eu acho que é algo mais. Eu tô procurando um textinho dela aqui que eu queria ler. Por exemplo, aqui ela faz um uso interessante da página também, né? Aqui ela bota no céu, e aqui depois no céu com minha mãe estarei. E aqui ela tá fazendo uma maneira de falar da mãe, mas com isso que é um hino católico, né? É uma coisa na verdade, uma música relacionada à Virgem Maria, né? No céu com minha mãe estarei. E aqui, depois, em seguida, ela fala: te machucar era uma forma de não ser ignorada. E aqui embaixo: agora que você não está mais viva, não preciso mais da sua aprovação. Então também um pouco desses sentimentos complicados em relação à família. Aqui, aqueles carimbinhos da caderneta escolar, né? Faltou, compareceu, enfim. Eu achei muito interessante o que a Aline fez aqui, gostei muito desse livro. E, por fim, eu li o Persuasão pro Leia Mulheres, daqui do Rio, que eu fiquei muito feliz de ter ido. Fazia algum tempo que eu não conseguia participar, não conseguia ler a tempo, ou estava muito atolada de trabalho na época. Tô aqui no Kindle procurando a capinha, tá? Eu li a versão, como nos últimos tempos eu andei comprando o livro do Leia e não indo, eu dessa vez decidi ler uma edição que estava no Kindle Unlimited, que foi a da LPM. E eu gostei muito, tá? Gostei bastante da tradução. Eu não tinha lido... Eu não tinha lido Persuasão, eu não tinha lido Persuasão ainda, né? Eu não sou grande leitora da Jane Austen, assim. Eu gosto muito da história envolvendo a escritora, mas eu não sou a maior fã da Jane Austen. Não é todo o livro dela que eu amo, assim. Eu gostei muito da discussão e ver o que as pessoas viram no texto. Eu acho que a gente teve pessoas que estudavam literatura inglesa, que poderiam falar de coisas interessantes, né? A gente tem leitoras contumazes da Jane Austen que também falaram, né? As minhas próprias companheiras de mediação, a Litsa e a Ju, que leram muito mais Jane Austen do que eu, são muito mais fãs, releram várias vezes. A Julinha, né? A Júlia, que é tradutora, e ela foi lá e falou um bocado também. Ela também faz pós-graduação em literatura inglesa. Então eu pude aprender muito. Eu fui muito também com esse espírito, né? Porque é isso. Não é... Tem qualquer coisa do estilo da Jane que não me pega tanto. Não me pega em todos os livros, né? Eu me lembro de ter gostado de Razão e Sensibilidade, que eu vejo que é um livro que nem todo mundo gosta. Eu vejo muita gente gostando muito de um livro dela que eu não gostei porque eu achei a personagem insuportável, que é o Emma. Eu tenho problemas, né? E eu gosto muito do Abadia de Northanger, que é uma paródia, é um livro assim mais bem-humorado, né? Não é um... É um livro zoeiro, assim, né? Jane Austen zoeira. Então, não sei, mas me interessa me aprofundar. Inclusive, porque uma das minhas autoras favoritas, eu gosto muito da Jane Austen, que é a Virginia Woolf. Virginia Woolf escreveu muito sobre Jane Austen. E aí, eu não sei se eu vou fazer resenha sobre esse livro, provavelmente não, porque não foi um livro que me cativou muito. Eu acho que o que eu mais gosto no Persuasão é que essa é uma personagem, uma protagonista mais introspectiva. Eu me identifiquei mais com ela nesse sentido. Ela é mais introspectiva, ela é mais quieta. Tem hora que ela fala assim, eu preciso do meu silêncio aqui pra pensar. Eu me identifico muito com isso, essa pessoa que precisa de uns silêncios, de se isolar um pouquinho da pessoa pra pensar um pouco na vida. Eu acho que eu gosto disso, né? Ela tem um pouco esse espírito da prudência, né? Ela não é muito
extrovertida. Eu acho que eu gosto disso, mas eu achei um livro meio morno, assim, não sei explicar. Eu fiquei me perguntando se é porque não acontecia muita coisa. E eu não acho que seja, porque eu adoro o livro onde não acontece nada. Eu gosto desse vidinho passando. Eu acho que eu achei ele um pouco morno mesmo, não sei explicar. Eu tenho alguma simpatia com a protagonista e devo muito a minhas companheiras de clube por terem feito apontamentos muito interessantes lá que de fato fizeram o livro crescer. Mas eu acho que tem outras pessoas que falam dele muito melhor do que eu, então muito provavelmente esse vídeo não vai sair não, gente. Então é isso, essas foram todas as leituras desse mês, até que o vídeo não ficou tão grande assim, tô vendo aqui pelos minutos, né? Essa pilha e mais alguns. Me digam se vocês já leram alguns desses livros e o que vocês acharam, o que vocês leram de muito interessante aí em outubro e novembro que vocês queiram recomendar para mim e para a nossa comunidade. E muito obrigada a todos sempre pela companhia, pela interlocução, aos apoiadores e membros por apoiar esse trabalho aqui que eu adoro fazer. Um beijo grande em todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!